Olá, meus amigos, minhas amigas, meus grandes amigos que constroem com a gente toda semana o Sintonia de Esperança. Boa noite para vocês, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com mais um Sintonia de Esperança, recebendo, com muita alegria, a nossa já conhecida Cris Mascarenhas, a Cris, que é nossa amiga, companheira do NEP, oradora espírita, coordenadora de projetos do Evangelho, projetos de livros, ajuda, nos socorre ali no NEP, vai fazendo sempre ali o campo de equilíbrio entre nós ali no NEP, cuidando da gente, essa nossa irmã, companheira ideal, e quase uma araraquarense, né? É muito gostoso estar aqui com ela mais uma vez no Sintonia, e desde já eu quero chamar ela para estar aqui com a gente, né? Cris, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gustavo, amigo querido, né? Obrigada. Boa noite a todos que já estão chegando aqui, né? Tem pessoal aí de Minas Gerais, está por aí já, ó. A família aí Rubatino, tem várias pessoas. Boa noite aos amigos de Araraquara, né? Ele disse quase araraquarense, mas aí quando eu for pessoalmente, aí ele vai dizer que eu sou araraquarense, aí vai fechar. Aí já recebe o título. Aí recebe o título, não vai ser mais quase não. É um prazer estar aqui sempre com você, né? Saudades aqui do Sintonia de Esperança. E é isso, estou bem animada, quis trazer algo bem prático para a gente conversar hoje, né? Fico sempre preocupada com isso, em trazer algo prático que seja útil no dia a dia. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho certeza que sim. E, gente, tá com a Cris, né? Além de algo para o nosso dia a dia, é sempre aprendizado, é sempre o Evangelho, né? É sempre a doutrina viva ali com a gente. Então, tá com a Cris, é isso. E eu quero dar boa noite também para os nossos amigos acompanhando a Cris, para a Teia, para a Isabel, para a Sônia, os nossos amigos ali, né? De Carandaí, de Resende, todos de Minas, para a Valdetinha, nossa querida amiga do NEP Gesiel. A Valdetinha já era araquarense, viu, Cris? Ela saiu na minha frente, foi? Já a Valdetinha já tem o título, já dei para ela esse título, ela já está garantida já. Beijo, né? Valdete. A Marlene, enfim, para todos os nossos amigos que estão aqui participando, que estão chegando, que estão nos ouvindo, estão nos vendo. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. O tema hoje é um tema muito, muito especial, porque nós falamos tanto disso na doutrina, nós falamos tanto disso nas palestras, mas será que a gente está compreendendo, né? Como é que se processa? Como é que eu faço? Somos todos viajores aí do infinito. Tem uma canção da Família com Jesus, que são os nossos amigos, Cris, que nas reuniões públicas de psicografia, eles são uma família e tem um coral, e eles cantam durante a reunião pública de psicografia aqui na Casa de Fraternidade. E o Renatinho, que é o compositor, ele fala, né? Tem uma música que somos todos viajores do infinito. Né? E como viajores, né? Como que nós empreendemos essa jornada mais importante? A jornada da nossa reforma íntima, do autoconhecimento, do autoburilamento, enfim, da nossa transformação. E gente, vocês podem ter certeza que a Cris não vai percorrer o caminho com a gente, mas ela vai sinalizar bem a estrada, vai ajudar a gente a colocar as plaquinhas nessa nossa estrada, nessa nossa jornada, vocês podem ter certeza que sim. E aí, eu quero antes de passar a palavra para a Cris, mas já para ela começar, porque a Cris, depois daqui, essa minha amiga, gente, é muito, né? É muito chique, né? Ela já vai daqui, já vai para outra live, depois ela faz reunião. Olha,
Um É dinamismo, dívida, amor, é dívida. é um dinamismo que só ela. Mas vamos lá. Mas para não tomar o tempo da Cris, né, eu quero convidar todos vocês, amigos queridos, a Cris, para que juntos a gente possa elevar os nossos pensamentos a Deus, esse Pai de bondade, de misericórdia, agradecer pela nossa vida, agradecer por mais esse dia, agradecer por mais essa oportunidade bendita em que estamos aqui unidos com os nossos corações e com o coração dos amigos que nós amamos, amigos presentes do nosso irmão mais velho Jesus, que vai unindo as suas ovelhas, que vai unindo elas junto ao seu rebanho. Agradecemos também a esse irmão querido que tanto zela por nós através dos seus mensageiros, seus espíritos tutelados, que vêm ao nosso encontro nos amparar, nos fortalecer nas nossas dificuldades. Nós pedimos, Pai de bondade, que essas vibrações, que essas bênçãos de paz que nós sentimos agora sobre nós, envolva também o coração dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, daqueles que acreditam serem nossos inimigos, de todos os nossos irmãos em humanidade, mas especialmente para os nossos irmãos que encontram-se em enfermidade, em sofrimento, em aflição e angústia, que se encontram sangrando as feridas da alma, que se encontram chorando as lágrimas da dor, que eles sejam envolvidos, que eles sejam abraçados por essas vibrações e que possam ser consolados. Pedimos ainda que os benfeitores espirituais amparem a nossa querida amiga Cris para mais essa tarefa dessa noite, que ela possa ser inspirada ainda mais naquilo que ela já preparou para nós. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá, minha amiga. A Vamos jornada lá. da reforma íntima. Como Cris, você disse, né? Você começou falando de viagem, né? Vamos fazer essa viagem aí. Uma viagem requer um destino, né? exato, Né, Gustavinho? exato. Eu tô aqui, ó, vou ficar aqui te ouvindo, você vai falando, e os nossos amigos também enviem as suas perguntas, os seus comentários, Sim. dentro da oportunidade, a gente manda do tempo, né, e da oportunidade, tempo, a gente já manda para a Cris, ou a gente já vai Certo. colocando, ela também vai acompanhando aqui, e É. vai vendo e respondendo no momento. Cris, está Tá contigo, a bom. casa é sua. Vamos lá. Obrigada, amor. Bom, como a gente estava falando, uma jornada, né? Um caminho que a gente vê aí uma viagem, um destino a chegar. E a reforma não é só uma mudança, né? Quando a gente vai lá para o dicionário, diz que é um aprimoramento, que é uma renovação, que é melhorar a forma, não só mudar, né? E quando a gente fala de íntima, reforma íntima, é porque realmente é da gente, é de dentro, não é de fora, né? Começa por nós mesmos e fala muito de autorresponsabilidade. Eu trazer para mim a responsabilidade do meu destino, né? Do que eu quero que aconteça comigo. Então, no livro Mundo Maior, eu queria fazer um resgatezinho rapidinho. André Luiz fala da casa mental. E aí ele fala desses 3 andares da casa mental, e ele fala do subconsciente, que é a primeira, que ele considera o térreo, né? A base. E tá certo, porque tá ligado ao passado. O passado é referência para a gente, né, Gustavinho? Então, mas o que é que está ali? Estão os instintos, estão os hábitos já adquiridos, que a gente já faz no automático, a gente não percebe mais, né? Inúmeras encarnações ali, de muitos anos, mas também de muitas existências, né? Não só dessa, coisas passadas também. Então, quem vive nesse subconsciente, quem vive nessa situação, preso a essa situação,
se acha incapaz de fazer escolhas, né? Fica com sentimentos muito reativos também, sentimentos de ódio, de rancor, esperando que algo externo aconteça, né? Então, tem um risco tão grande porque entidades, espíritos encarnados ou desencarnados podem se aproveitar dessa falta de reflexão da gente viver no automatismo. Joana de Ângeles fala muito isso, né, da gente, nós sermos animais que pensamos, somos inteligentes, concatenamos pensamentos, mas mesmo assim agimos sem pensar, não refletimos. É um problema, assim, de uma forma geral, isso, né? Então, o risco disso é da gente ficar muito influenciado, quando a gente não se apropria da gente mesmo, a gente desenvolver pânico, medo, doenças, pressão alta, desequilíbrio, né? Você fica meio condicionado ali. E aí o Leon Denis nos lembra o seguinte, que os hábitos vão formar o nosso destino. Não existe a fatalidade, realmente, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo conscientemente. O consciente representa o presente, é onde eu posso agir. O consciente. O que é? O que é que tem nele também? O esforço e a vontade. É nesse tempo que eu tenho essas duas questões, assim, que são imprescindíveis para eu agir, para eu mudar, né? Para eu fazer alguma transformação. É onde eu posso ter uma autopercepção, é onde eu posso me observar, é onde eu posso observar o meu comportamento e como eu me relaciono com os outros também, que a gente vai ver que a gente sempre vai precisar do outro aí, né? É onde a gente compreende a transitoriedade da dor, que ela não é sempre, ela passa, mas também da felicidade, da alegria, né? A gente entende que a vida tem momentos de calmaria, mas tem momentos de tempestades, e é assim, passa uma tempestade, a gente está se refazendo, se convalescendo para outro desafio, porque faz parte do nosso crescimento, né? Então, a meta da gente é o superconsciente. É o último andar, é o terceiro andar, que está ali conectado com a espiritualidade. É o chakra coronário, né, Gustavo? Da gente. Aí, nesse sim, nem a ciência desvendou todos os mistérios ainda, né? A parte mais nobre do organismo, do cérebro da gente, que é justamente está ligado ao ideal, ao futuro, à alta espiritualidade, né? A gente fala assim, né, que não tem nada a ver com espiritismo ou com espiritualismo, é espiritualidade, é transcender, né? Ir além dessa matéria, né? Então, tudo isso para esse destino que nós estamos fadados, que é o ser feliz, né? Eu queria trazer aqui, na jornada da reforma íntima, aquela conversinha de Marta, Maria, Jesus ali, quando ele vai visitar Lázaro, né? Os amigos que ele gostava muito, sempre ia lá. Porque lá em Primícias do Reino, Amélia Rodrigues, pela psicografia de Chico Xavier, ela desvenda, assim, ela esmiuça o diálogo de Jesus com Maria, né? Com Marta, aliás. Então, é aquela situação que Jesus está lá, e Maria fica impressionada com aquela beleza, né, majestosa, com a fala do Cristo, e a pobre da Marta lá nos afazeres domésticos. E aí ela vai reclamar a Jesus, porque a Maria, né, não está ajudando ela, e está ali no meio da conversa, imagine, e escutando o homem ainda mais, que naquela época não existia esse diálogo, né? E aí Jesus diz, com um sorriso no rosto, como quem fala com a criança, Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas. Olha, o que é afadigada? É você estar tão envolvido que você não está refletindo, você está trabalhando demasiadamente, muito ocupado e no automático. Você nem sente basicamente o que está fazendo, né? Ela estava assim, ela estava no subconsciente, né? E aí ele continua, ele diz, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Essa parte que a gente leva, o espírito leva para onde for, né? Que não é nos tirado e que a gente não deixa quando desencarna. E aí Jesus conta uma parábola para Marta, que a parábola conta a história que estava acontecendo na hora. Que era o quê? Olha, Marta, um rei estava viajando e chegou num local, e ele tinha que trazer informações importantes sobre o seu reinado, e começa a falar, e uma pessoa presta atenção, ele começa a falar mais ou menos da situação que aconteceu ali para ela compreender, né?
E Marta, lógico, entende, e ela diz assim, ó, desculpe-me, mestre, são os velhos hábitos muito arraigados. Então, olha só, como ela capta, né? Nós não percebemos. Eles vão se sedimentando e a gente não nota. A gente não nota, às vezes, até que fere o outro por conta de hábitos que a gente tem na maneira de falar, que se prejudica, inclusive, né? Que perde o discernimento. E aí Jesus diz, para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, né? Só uma coisa basta, espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas. Então, quando nós estamos no instinto, no automático, nós estamos algemados, nós estamos presos. Quando estamos presos, não conseguimos ver saída. E a gente precisa se renovar para poder se entregar ao Pai Celestial. Né? É interessante que usa essa palavra arrebentar. Usa de uma certa violência. Né? E a gente lembra de pessoas que fizeram a transformação, espíritos, e que se violentaram, né, Gustavo? Tipo Maria de Magdala, né? Que realmente passou por um processo assim agressivo para poder mudar, né? Que realmente se auto-violentou. E aí, Joana, lá no livro Atitudes Renovadas, ela traz isso, que nós estamos fadados à plenitude, né? Que cabe a cada um fazer suas escolhas e se responsabilizar por suas escolhas, né? A programação neurolinguística também diz isso, nós somos responsáveis, nós somos resultado de nossas escolhas, né? Então, não há remédio, não há atalho, não há mágica, é esforço, é como diz Jesus, é esforço, não é autoajuda, né? Não é isso. Tem uma pesquisa que foi feita por um plano de saúde, numa empresa muito grande, e aí essa empresa descobriu que a conta do plano de saúde da empresa podia ser 90% mais barata. E aí eles disseram por quê para essa empresa. Porque simplesmente as pessoas, quando iam para o médico, elas não queriam mudar hábitos, elas não queriam caminhar, elas não queriam mudar a alimentação, elas só querem remédio. Remédio de pressão, ela não quer caminhar, ela quer remédio de pressão, ela não quer tomar água, quer tomar o remédio. Então, olha só, a gente fica sempre atrás desses atalhos, né? Querendo esses caminhos mais fáceis, digamos assim, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, por onde começar? Quando eu falo da parte prática, né? Por onde a gente começa? Porque a gente fica meio perdido, a gente escuta muita teoria, sim, mas aí, como é que eu faço, né? Transformar é o quê? Alterar. O interior, transformação interior, não é uma reforma íntima. Então, está dentro, é dentro da gente, não é fora, não está falando nada com que é externo, é fora, né? E aí, a gente vê que não pode haver uma evolução sem a gente se conectar a Deus. Porque nós estamos nele, no pensamento dele. A gente está no fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus. Nós temos o DNA dele, ele é amor, e nós também, né? A gente não tem como fugir disso. A gente não tem como sair. É como se pegasse um peixinho e botasse fora d'água, ele morre. É a nossa própria essência, é o ar que a gente respira. É o que nos faz viver, né? Nós somos de Deus, então nós não podemos habitar em um ambiente diferente e ser feliz. A gente só pode ser feliz na presença de Deus, né? Então precisamos nos alinhar ali. E aí, sim, mas aí qual é o caminho? Qual é a bússola, né? Qual é a dica para a gente conseguir isso? E aí vem à Terra, sem perder a estatura desse, o Filho amado, Jesus. Jesus é a bússola, tanto é o modelo, ó, tá aqui o modelo para você seguir, e ele vai guiar, ele está com a gente, ó, a gente nem era e ele já estava com a gente, preparando esse planeta aqui para a gente morar, esse planeta azul, lindo, da cor dos olhos dele, né? Então, a gente vê que durante esse tempo todo, legisladores, governos, reis, eles nunca conseguiram tratar a problemática humana, nunca conseguiu. O único que trouxe um sistema sustentável, uma proposta sustentável de mudança foi Jesus. Aí por quê, meus amigos? Qual é a proposta de Jesus? Mudar o homem. Ele vai no cerne da questão. Não é mudar sistema de governo, não é mudar economia, tem que mudar o homem. A única proposta sustentável, realmente, né? E ele está conosco, nos dirige, né? E a metodologia, qual é o método?
sementeira e colheita. O processo é esse, pedagógico, é a lei natural. Não é punição, é a lei natural, é a lei de Deus, né? Como nós fazemos? Por onde começar? Então, primeiro, a gente já sabe que tem que se reconectar com Deus. Se a gente não sabe como, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que eu acho que é o último, se não me engano, né, Gustavo? Lá tem uma coletânea de preces. É uma maneira de se reconectar a Deus. Estar na natureza, meditar. Meditação é uma coisa desde o cristianismo, gente. Que padres e freiras faziam meditação, se afastavam para meditar. Não é nada, não é modismo, não. Não é nada de agora, não. Né? Então, aí Deus, quando a gente abre essa brecha, ele nos inspira, nos fortalece, mas a gente tem que abrir essa brecha, né? Tem que tentar fazer essa conexão. Uma outra coisa importante é a gente lembrar que nós somos espíritos imortais. Sobrevivemos à matéria, né? Somos espírito, temos um corpo, temos um perispírito, e a vida não é só uma questão biológica. Então, quando a gente começa a pensar assim, desse ponto de vista mais amplo, a gente começa a dar menos importância às coisas materiais. Começa, né, a se desvencilhar mais, né, disso tudo. De imediatismo, né, e começa a ficar mais preocupado com os valores. E uma terceira questão, para a gente fazer essa jornada, imprescindível, sem ela a gente não avança, é o autoconhecimento. E a gente tem, meus amigos, um roteiro perfeito. Sabe o que é perfeito? Na questão 919 do Livro dos Espíritos. É impressionante esse roteiro que a gente tem, porque ele traz muito o que Alcione, no livro Renúncia, traz, que ela diz que a mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida, e posta em prática, né? Então, tem que começar pelo conhecimento. Como é que a gente vai mudar o que não conhece? Não tem como pular essa etapa, né? E aí a gente vê o seguinte, nessa conexão com Deus, quando a gente observa essa conexão, a gente vai para as leis morais do Espiritismo, a gente vê uma conexão da primeira aliança, dos 10 mandamentos. No Novo Testamento, a gente vê nas bem-aventuranças, o código moral ali, né, que serviu de base, e nas leis morais. As leis morais até são 10 também, inclusive. E elas estão conectadas, você percebe a evolução. E aí, o que é que eu quero dizer? Que tem nas 3. Vou pegar o Primeiro Testamento, os 10 mandamentos da lei mosaica. As primeiras leis dizem respeito ao seu relacionamento com Deus. No meio ali tem um solto, que é honrar pai e mãe, que está entre você se relacionar com Deus e os últimos, que é o seu relacionamento com o outro. O do meio é porque os pais, nossos genitores, eles são co-criadores de Deus. É o único mandamento que tem uma promessa ainda, honrar pai e mãe, que terá a vida eterna, né? Então, assim, a gente pode até não amar, porque a gente convive com espíritos também, que estão na jornada e que em outras encarnações talvez tenhamos tido dissensões, né? Isso existe, mas a gente pode honrar, respeitar, cuidar, porque eles deram o maior bem que a gente tem, né? Uma dívida impagável, essa que é a vida da gente, a encarnação. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, você não avança se não estiver conectado a Deus e também não avança sozinho. A jornada tem que ser com o outro, a jornada tem que ser com o irmão também. É ele que vai estar, né, nos ajudando, nos apontando, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui umas reflexões para a gente fazer essa trilha do autoconhecimento, desse livrinho aqui, ó. Esse livrinho, Transformação Interior, é de Jussara Korngold. Ele é bem legal, não é autoajuda, é espiritismo, viu, gente? Isso aqui é espiritismo puro, esse livro. A editora Liceu, para quem quiser. Então, o que ela faz nesse livro? Ela traz as bem-aventuranças como um processo de crescimento, né, nessa jornada, mas ela faz uma reflexão e ela faz um link com as 13 virtudes de Benjamin Franklin. Olha, Paulo está dizendo aqui, estou lendo Renúncia. Nossa, Renúncia é o livro da minha vida, viu, Paulo? Foi assim tão marcante, incrível. Então, o que é que Benjamin Franklin, o que foi que ele fez?
ele pensou, eu vou estabelecer para mim algumas virtudes que são importantes para a minha felicidade, para eu viver bem. E olha que interessante, ele fez uma tabela com essas 12 virtudes e colocou do lado de cada virtude, na prática, o que ele deveria fazer. Olha, não parece com o Livro dos Espíritos, com a questão 909? O que significa essa virtude? O que é que eu tenho que fazer? E ele pensou de uma maneira tão legal, ele pensou no pequeno, ele pensou no dia, não projetos grandes, porque a gente às vezes se perde em projeto grande, parece muito longe, né? Parece difícil. Ele trouxe para o dia a dia. E o interessante é que ele listou, na realidade, 12 virtudes. E aí um amigo dele chegou para ele, leu e disse, não, realmente o material está ótimo e tudo, muito legal, mas, meu amigo, você esqueceu a mais importante. E aí ele, como assim, a mais importante? Você esqueceu a humildade. Sem ela você não vai conquistar nenhuma. São 13 virtudes, ele disse. E aí ele completa com essa 13ª virtude, né? Então a gente vê as condições para essa reforma íntima, começando o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque o reino de Deus é deles, está no presente. E aí o Benjamin Franklin traz a virtude, ele diz o seguinte, traz a humildade, né? Essa virtude. E ele diz o seguinte, que o orgulho é a coisa mais difícil da gente conseguir se livrar dele. Às vezes, até quando a gente acha que já conseguiu, em alguns momentos ainda vamos ter algumas situações em que sentimos orgulho, nem que seja por ser humilde. Ele diz, por que é tão difícil? E ela é básica, né? Porque o orgulhoso, ele é o último a reconhecer. Como é que vai fazer uma autoavaliação se a pessoa não quer, se não reconhece? Então, ele não enxerga a realidade. Às vezes, o orgulhoso chega a um ponto de uma certa loucura, digamos assim, porque ele distorce a percepção, né? Não tem ninguém maior que ele. Então, o que mudar, né? É preciso o autoconhecimento, essa primeira etapa, né? E o autoconhecimento é no dia a dia, é no pequeno, tem um roteirinho na questão 919, tem dicas tão legais, porque, por exemplo, a gente precisa reconhecer as emoções que sentimos, precisamos nomeá-las. Eu estou sentindo raiva, não tem problema, porque a emoção é orgânica, né? Ela é disparada, é instintiva. A gente pode até fazer alguma coisa com relação a ela, como vai elaborar a emoção, mas ela vem, né? Aí a gente tem que saber o que é que faz com ela. Como se fosse um diagnóstico, né? E aí, o que é que acontece? Quando a gente faz isso, por que a recomendação de fazer todo dia, de fazer de pouquinho? Quando a gente faz todo dia, eu vou observar, no período de uma semana ou de um mês, que uma aparece sempre. Ué, sempre aparece a emoção raiva. Sempre, são emoções básicas, né? Raiva, medo, alegria. Então, é essa que eu tenho que focar, começar por ela, né? O que é que eu posso fazer com relação a ela? Então, nos dá um norte, né? Quando a gente não tem certeza, Santo Agostinho, que responde essa pergunta 919, né? Como fazer para frear as más inclinações e avançar, ele diz o seguinte, que quando a gente tem dúvida, porque nem sempre o que as pessoas dizem da gente é verdade, a gente tem que analisar. Quando a gente tem dúvida, é bom a gente perguntar a algumas pessoas. Se for perguntar um desafeto, alguém que não gosta da gente, melhor ainda. Por quê? Ele vai gostar, né? Primeiro que é uma oportunidade para dizer umas verdades para a gente, tem isso. Mas por quê? Ele não vai ter receio, ele não vai ter melindre, ele não vai ficar preocupado em magoar você, ele vai ser sincero. E isso vai fazer uma coisa, isso vai amenizar um relacionamento. No caso, quando as pessoas não se dão bem, porque a humildade toca o coração. Então você vê, aquele outro me perguntou isso, né? Você percebe a humildade do outro e aquilo ali toca o seu coração. Então é uma probabilidade até que melhore o relacionamento por conta disso, né? Sabe o que é que Benjamin Franklin coloca como junto na parte prática dessa virtude que ele tinha esquecido, a humildade? Ele simplesmente resume assim, Gustavo, ele diz, imitar Jesus e Sócrates. Olha lá, guia e modelo da humanidade. É impressionante quando a gente vê esses períodos da humanidade, esses missionários, né? E tudo batendo, tudo conectado, né? Tão bonito, a mensagem vindo de várias maneiras, né? De vários lugares. É interessante isso.
E aí aqui a gente pode lembrar muito de um personagem muito conhecido, que a gente se identifica tanto com ele quando a gente lê o Evangelho, que é o Simão Pedro, né? Porque Simão Pedro era danado, assim, ele era impulsivo, né? Cortou lá a orelha do soldado previamente. Ele não aceita Maria de Madalena, machista, né? Maria Madalena, aliás, desculpa, Maria de Magdala, acha que ela vai cair. Ele não aceita, ela quer trabalhar, ele não aceita o trabalho dela, né? Ele tinha as dificuldades dele, já era mais velho, negou Jesus 3 vezes, quer dizer, traiu o amigo. Na ocasião do lava-pés, ele não quer que Jesus lave os pés dele. Provavelmente, Simão Pedro tinha uma certa condição, tinha funcionários, porque naquela época os funcionários ficavam na porta, né, da casa para lavar os pés de quem chegava, os visitantes, que as pessoas chegavam empoeiradas demais, né, daquele ambiente. E Jesus, o que é que diz para ele? Que ele não vai tomar parte com Jesus se não aceitar. Jesus disse, eu que sou mestre, mestre é o que ensina, e Senhor é quem tem autoridade. Faço, como que ele diz assim, por que você não vai fazer? Por que você não aceita, né? Aí o Simão lave cabeça, lave mão, lave tudo, né? Se entrega, mas, meus amigos, porque assim, a transformação é algo difícil, realmente. Mas todos podemos, e Jesus, ele elege Simão Pedro como líder dos apóstolos. Depois disso tudinho. Antes dele negar Jesus. Antes de negar Jesus. Mas já tinha acontecido todo o resto antes, né? E mesmo assim, ele identifica aquele potencial de Simão Pedro. Né? Ele acredita naquele potencial, entende essa jornada de Simão Pedro e elege ele líder dos apóstolos. Então, nós, por mais que às vezes nos sintamos incompetentes ou sem condições ou indignos, a gente tem um Deus, tem Jesus, que sabe como a gente é, que já sabe, e ama a gente assim mesmo e confia, e sempre vai estar entregando para a gente tarefas, desafios, projetos, e a gente deve assumir. A gente deve aceitar, sim, o desafio, né? E aí tem uns exercíciozinhos para a gente tentar trabalhar o orgulho, gente. Porque eu vou me deter mais tempo no orgulho, porque, assim, se a gente não conseguir resolver aqui essa questão, a gente não consegue as outras, não. Fica complicado, né? A questão da humildade. É tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo diz o quê? Que é as chagas da humanidade. Orgulho e o egoísmo. Né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, para exercitar o orgulho, né, e ser mais humilde. A gente precisa apreciar os talentos da gente, precisa reconhecer o que a gente tem de bom, precisa sim. Mas, à medida que eu faço um elogio para mim, que eu reconheço algo bom de mim, eu reconheço também do outro algo, porque sempre tem algo de bom no outro também, né? Eu não me comparar, porque as pessoas são diferentes, eu não ter medo do julgamento dos outros. A partir do momento que eu me conheço, que eu me aceito, eu não tenho mais medo do julgamento, né? Eu sei o que sou. Procurar orientação. O orgulhoso normalmente não gosta de perguntar, ele gosta de resolver só, porque ele se acha autossuficiente. Olha, aí a gente vê Jesus e Sócrates, já citado aqui por Benjamin Franklin, como aqueles que o Sócrates trouxe a maêutica socrática, Jesus também fazia, que era o quê? Trabalhar sempre em cima de perguntas. Perguntar é um sinal de inteligência, ao contrário, mas de humildade também, é verdade, né? Então, entender suas limitações, reconhecer as falhas, né? Não ter medo de cometer erros, isso tudo ajuda, né? Pensar em você, mas quando pensar em fazer algo para você, fazer na mesma proporção para alguém também. E aí você vai começando a despertar para o outro, né? Desenvolver a empatia. Como é que a gente desenvolve a empatia? Escutando, não é ouvindo o barulho, mas escutando o que a pessoa está dizendo, se concentrando, né, acompanhando. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente diz assim, empatia é se colocar no lugar do outro de uma maneira muito simplória, e não é assim. A dor do outro só o outro sabe, né? Nós somos diferentes, mas é estar junto. Às vezes a gente não fala nada, mas a gente está junto, está do lado, está disponível, né? Então, praticar a gentileza também nos leva à humildade, né? Trabalha mais o nosso orgulho, porque aí a gente está servindo, mesmo que a pessoa
não peça. Quais são as vantagens da gente ser humilde? Tem vantagens. Por exemplo, a gente não se ofende mais. É horrível a gente se sentir ofendido. A pessoa que é humilde, ela já não se ofende, ela não se irrita. A gente angaria a simpatia das outras pessoas por ser humilde, né? Então, ele traz, o Benjamin Franklin, a virtude do silêncio e da sinceridade para o autoconhecimento. O silêncio da gente se autoescutar, né, de fazer meditação, e a sinceridade, porque não precisa a gente esconder de Deus, de nossa própria consciência. Ele já sabe, a gente não pode se enganar, né? Aí vem uma segunda virtude que está ligada à bem-aventurança dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí o Benjamin Franklin traz a virtude da resignação para nos ajudar. E a tranquilidade. Tranquilidade. O que é a tranquilidade? Primeiro, a gente tem que se autoaceitar, né? Mas a tranquilidade é uma aceitação do que a gente não pode mudar. Existe um ciclo. Então, como é esse ciclo? Eu estou no estado normal, está tudo bem comigo. Aí acontece algo desagradável, acontece um fato, né? O que é que eu vou ter tendência a fazer? A negar. Não pode ser, é a primeira coisa que eu penso. Depois, eu vou ter raiva. Como que ele diz assim, não é possível que isso está acontecendo, né? Eu não tenho o que fazer, me sentir preso. Depois vem uma depressão, né? Por não ter o que fazer, realmente uma tristeza. Mas depois você pode reagir, vem uma reação, né? Como que diz assim, não tem jeito, vamos em frente. Mas a verdadeira aceitação, a aceitação completa, é quando eu digo assim, poderia ser pior. A verdadeira aceitação é quando eu penso em talvez até ficar alegre, feliz pelo que aconteceu. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que trata, né, dessa bem-aventurança, fala o quê? Que a gente passar pelas dores, a gente está saldando dívidas. A gente está conquistando uma tranquilidade futura. A gente pode até estar poupando séculos de sofrimento, quando a gente já está pagando antecipadamente, né? Aí o que é que tem que tomar cuidado com esse ciclo? A gente não pode ficar preso em alguma dessas situações. Ficar preso na negação, ficar preso na raiva. A gente tem que deixar passar, tem que sentir, não tem problema, é para sentir mesmo, a gente sente, mas aí a gente tem que avançar para poder voltar para o estado normal. Senão a gente não volta para o estado normal, né? E aí vem a bem-aventurança dos mansos e os brandos, né, que herdarão, possuirão a terra, que fala da mansidão, que muita gente entende como uma fraqueza, né, que o mundo valoriza muito forte, o mundo valoriza o herói, vencer batalhas de uma forma agressiva, né, violenta. A gente confunde muito também a mansidão com timidez, com alguém que não tem atitude, um subjugado. Mas quando a gente pega o exemplo de Jesus, que é o modelo, o que é que a gente vê nele? Moderação, afabilidade. E aí a gente vê que essa bem-aventurança é a consequência das duas primeiras, da humildade, né, e da resignação. Ela termina juntando para você ter mansidão. E aí a sua fortaleza é interna. Quando é interna, ninguém está vendo, mas também ninguém domina. É você que domina ela, né? Então, Benjamin Franklin diz que é a virtude que a gente tem que usar, é a virtude do silêncio, que é um instrumento de paz, o silêncio, né? É aquela história, se você não vai contribuir, para que você falar, às vezes? Para que você dar opinião? Para que você se colocar? Né? Então, Jesus usou muito do silêncio. Ele usa do silêncio com Pilatos. Quando pergunta se ele é o rei dos judeus, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Ele diz isso. Mas o que é que ele entende ali? Que não adiantava ele falar, iria mudar o quê? Pilatos não estava numa situação que iria compreender, iria ter essa visão do reinado de uma vida eterna que era espiritual. Ele só conseguia enxergar aquele reinado material, que aí era um risco para ele, né? Então, a mansidão, ela fala de uma autoridade moral que a gente tem, que a gente não se sente
Olha o Rafael Papa, Rafinha, fala em você que vim aqui para Recife, não deu certo hoje. Beijo, amigo. Beijo, Jane, Silvia, Sal. Sejam bem-vindos, né, os que estão chegando agora. Então, isso fala também de indulgência. Fala que o que não for beneficiar o outro, para que eu fazer, para que eu falar, né? E aí a gente lembra dos 3 crivos de Sócrates. O que eu vou falar é verdade, é bom, é útil? Se não, é só verdade crua, para às vezes até agredir o outro, né? De uma certa maneira. E aí vem uma bem-aventurança muito importante, que é a de fome e sede de justiça, que serão saciados, Jesus promete, né? A justiça, no conceito teológico, judaísmo, no cristianismo, né? Fala que o justo é quem faz ações, quem tem ações justificadas. A ação justificada é aquela que está em consonância com as leis de Deus, em conformidade com as leis de Deus, que agrada a Deus, né? Então, a justiça aí é uma retidão, é um sentido ético-moral. Observem que ele não diz Jesus, o justo, ele diz fome de e sede de justiça, né? Então, buscar a fome e a sede é uma necessidade imperiosa, concordam? Lá na pirâmide de Maslow, está na base, necessidades fisiológicas. Isso fala de eu não conseguir mais viver de uma maneira que não seja reta. Por isso que está lá no final das bem-aventuranças. Eu não consigo mais viver de uma maneira que não seja alinhado com a justiça de Deus. Eu não consigo mais viver sem que Jesus conduza meus pensamentos, minhas palavras, meus atos. Né? E ele diz lá em Mateus, no capítulo 4, 14, todo aquele que beber da água que dou, nunca terá sede. Né? Então, essa fome e sede de justiça diz respeito a isso. Né? Aí o Benjamin Franklin liga isso à frugalidade e temperança. E ele faz uma análise muito interessante, porque, como eu disse, ele coloca com ações práticas do dia a dia pequenas. E tá certo, a gente começa do pequenininho, né? Para ir se fortalecendo e adquirindo essa robustez moral, né? Para poder aguentar situações mais difíceis, né? O que é que ele diz da frugalidade? Não fazer gasto desnecessário, só usar o dinheiro se for para o seu bem ou o bem do outro, né? Ele quer dizer o quê? Não desperdiçar. E aí, não desperdiçar coisas materiais, óbvio, inclusive a natureza, né? Que a gente está usando aí de uma forma desordenada, mas também fala de a gente usar com cuidado a saúde da gente, o tempo, né? Como é que a gente utiliza esse tempo da gente? O tempo que às vezes a gente está sem fazer nada. O que é que eu poderia fazer de útil, né? E a temperança, ele fala de não coma como um estúpido, ele diz, né? Nem beba em excesso. Fala dos excessos. Os excessos, o que é que eles causam? Desequilíbrio. Então, ele está tratando o quê? De autocontrole. A gente tem que ter autocontrole. Inclusive, é o autocontrole que quando vem uma emoção, que a emoção vem, a gente não dá conta. O autocontrole é o que vai fazer eu, em vez de reagir, eu parar, pensar, para poder ver o que é que eu vou fazer com aquela emoção que eu estou sentindo, né? Então, se alguém me faz uma raiva, o que é que eu posso fazer para parar pensar? Para parar e pensar antes de saber o que eu vou fazer, elaborar o que eu vou fazer. Eu posso respirar, eu posso tomar uma água, eu posso levantar, eu posso desligar um telefone, eu posso dar uma voltinha na casa, eu posso fazer tanta coisa para dar uma paradinha, que é o tempo justamente de você se reorganizar para escolher. Nós não somos resultado do que escolhemos. O que é que eu vou escolher? Eu vou escolher revidar com essa pessoa, causar um conflito maior, ou eu vou escolher me silenciar ou conversar no outro momento, que ela esteja mais calma. Então, o bom da transformação, da reforma íntima, é porque está em nossas mãos. A gente é que vai decidir o que a gente quer fazer. E sendo uma fatalidade, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer. Eu não tenho escolha, eu apenas postergo, né? Então, ele fala do equilíbrio das emoções, dos sentimentos, né, que a gente deve ter.
Até o excesso na voz, uma pessoa que fala alto demais, a gente sempre escolher aquele caminho do meio termo, né? E aí, depois disso, vem os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Miserátil de miséria mesmo, e cordes de coração. Então, a gente pode entender literalmente que é assim, coração que se debruça sobre a miséria humana, que se compadece com a dor do outro, que sente, né, a dor do outro. Isso é o quê? Um complemento da mansidão. Aí, nesse item, é acrescentado o quê? O perdão, a benevolência, a compassividade, que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando pergunta, né, qual é o verdadeiro sentido da caridade, que a gente abrevia, diz PIB, né? É o PIB da caridade, perdão das ofensas, indulgência para com a falta dos outros e benevolência para com todos. E aí, por que ele traz a palavra moderação, Benjamin Franklin? Por conta da saúde. E aí a gente sabe, todo mundo sabe disso, que quem perdoa, né, tem menos inquietação, tem menos pressão alta, menos nervosismo, né? E aí tem uma coisa interessante que os estudiosos na área de desenvolvimento constataram, Gustavo, amigos aqui, Edinaldo, Maria Estela, Paulo, que é o seguinte, que a raiva é uma emoção que ela vem, é o PIB, né, Paulo? O PIB da caridade. Ela vem, mas ela passa rápido. É um disparo orgânico. O problema é a hostilidade, que você estende essa raiva sendo hostil com a pessoa, você prolonga, né? Você se envenenando. E aí eles dizem o seguinte, que na realidade o sentimento físico e mental que você tem, que você sente do rancor, não vem da situação, mas do sentimento ferido. Olha que interessante. Não é o que aconteceu, mas não. O problema é seu orgulho ferido, porque foi ferido. Você acha que ninguém pode lhe ferir. Enquanto a gente fere os outros também, né? A gente faz. Isso é o quê? Isso é orgulho. Pode acontecer com todo mundo, mas comigo, não, né? E aí Jesus lembra que a gente deve se reconciliar, né, enquanto está a caminho. Então, um dos exercícios para isso é a afetividade, gente. E aí a Joana de Ângeles, ela nos dá uma dica muito boa sobre a afetividade, porque a gente pensa que a afetividade precisa do outro para ela ocorrer. E não tem nada a ver com o outro. Não tem que ter dois, não tem que ter três. Afeto é algo que eu desenvolvo em mim. E eu vou dar. Primeiro, eu que seja a primeira a dar. Não tem que ter via dupla, porque aí eu estou negociando, é um comércio. Então não tem nada a ver, a afetividade requer um animal, requer uma pessoa. Não, não requer, viu? E quando vem alguma sensação de raiva, alguma coisa, lá na psicologia positiva, que Joana, lá no livro Autodescobrimento, que é excelente esse livro, inclusive, ela fala o seguinte, que vem um sentimento ruim, troca por 3 bons, vai substituindo rapidamente. E aí a gente vai se acostumando. Nosso cérebro vai se acostumando a tirar o foco das coisas ruins e botar nas coisas boas, né? A gente ocupa o cérebro da gente com o que a gente mais manda para ele, emite para ele, né? Então a gente tem que ter uma proporção maior de coisas positivas. E aí a gente chega nos puros de coração, Gustavo. Esses verão a Deus. É o último nível, né? É o nível top. Os puros de coração, né? E aí o Benjamin Franklin diz que as virtudes são da limpeza e da castidade. Coração é a sede das emoções, no sentido bíblico, é uma essência da personalidade. E a gente fala assim, né? Ah, Gustavo tem um coração bom. Estou querendo dizer que ele é uma pessoa boa, né? Fulano tem um coração bom, né? E a pureza do pensamento, porque tudo nasce no pensamento, das palavras e dos atos. Mas o início é no pensamento, né? Aí vai disparando. E aí Aristóteles fala de 3 níveis de perfeição. Olha que coisa interessante. Ele diz que uma coisa para ser perfeita, primeiro, tem que ser completa. Porque ela não precisa de mais nada. Ela já está perfeita, né? A segunda é que nada possa superar no seu gênero. Eu achei tão interessante esse gênero, porque é aquela perfeição relativa que a gente tem. Deus é perfeito, mas a gente alcança uma perfeição relativa, né? Então ele fala nisso. Dentro do seu gênero, você ser perfeito, né? Não tem mais o que melhorar. E a terceira coisa que ele fala é o perfeito, ele atingiu a meta, atingiu o propósito dele.
Qual é o propósito? A felicidade, a plenitude, né? Então, Jesus, ele nos chama a ser misericordiosos na bem-aventurança anterior, a sermos perfeitos moralmente, que nosso coração não tenha, né, os vícios, a cobiça, né, não tem aquelas impurezas. A limpeza, quando o Benjamin Franklin traz a limpeza, é no sentido de não tolerar resíduos de sujeira, tanto em você, quanto nos outros, na tua mente, no teu coração, no teu ambiente. A gente sabe, Gustavo aí que está se formando em psicologia, ele sabe disso, que o externo tem uma contribuição na gente, na evolução da gente, de mais ou menos 30%. Fatores epigenéticos. Tem uma contribuição, sim, mais ou menos em torno disso. 30%. Então, se eu tenho um quarto desorganizado, uma sala desorganizada, isso está me influenciando psicologicamente também. Né? A gente pode dizer, talvez, até que seja, ao contrário, uma desorganização mental que está provocando uma desorganização externa. Então, ele fala até disso, da gente ter essa limpeza, né? E a castidade não está só falando aqui de sexo desregrado, mas é não prejudicar, ter a pureza de intenção, né? Uma conduta de integridade pessoal, né? Silvia está dizendo aqui, os sentimentos, virtudes e transformações só depende de nós, é uma relação conosco mesmo, é dentro, reforma íntima, é no meu íntimo, é dentro, né? Então, o Espiritismo, ele nos convida a renovar, que aí tem umas etapas, remorso, reparação e regeneração. Olha, a gente quer passar para o mundo de regeneração, estamos na transição ainda, né? Mas a gente tem que se regenerar, né? O mundo de regeneração é feito de pessoas regeneradas. Então, eu tenho que me regenerar para poder ter afinidade, né? Cristiano, excelente colocação de que tudo se inicia no pensamento. O senhor Merhan Keshin ensina que nossa alma é emocional, mas não emoção física. Isso, exatamente, não física, né? Então, chegamos aqui nos bem-aventurados os pacíficos, né? Porque serão chamados filhos de Deus. A gente pensa na paz como serenidade, como a quietude, como silêncio, né? Não ter guerra, não ter briga, não ter dissensão. Mas no sentido bíblico, quando a gente vai para Shalom, no hebraico, não quer dizer só ausência de problemas, né? Não quer dizer só. Mas quer dizer tudo que contribui para a elevação da pessoa. Olha que bonito. Então, dizer Shalom não é só não desejar coisas mais para a pessoa, é desejar a paz, a presença de coisas boas também, que ela receba coisas boas. É assim, você está abençoando a pessoa. Então, quando você chega na casa, você diz Shalom e a pessoa diz Shalom também, vocês estão se abençoando. Então, a paz não é passiva, ela é ativa. Desejar a paz é através de palavras, mas é através também de carinho, de atos, de amizade, da ajuda. Você está desejando a paz para a pessoa, né? E aí aqueles que passam assim a vida, né, na ação, é o maior bem que realmente que você pode ter, que você pode desenvolver para estar com Deus. Estar em paz, estar em comunhão com Deus, é quando você leva essa paz, você pacifica. Né? Aí o Benjamin Franklin diz que essa virtude, olha que interessante, é da resolução, ou seja, é uma decisão, é resolver fazer, é a execução da paz, né? Sem falhas. A paz, mesmo que o outro não queira, inclusive, mas eu estou trazendo a paz e eu estou sendo pacificador e eu estou dando paz para ele no sentido de apoiar, de cuidar, de perdoar, de compreender. Eu estou executando a paz, né? Aí diz que tem 3 tipos de paz, Gustavo. Tem 3 tipos de pessoas, né? Tem aquelas que violam a paz, que são aquelas que destroem os relacionamentos, né? Faz discórdia, mente, são manipuladoras. Tem aquelas que fingem a paz, né? Não está nada bom, está até uma guerra dentro dela, mas ela finge que está tudo bem, né? Porque não quer levantar nenhuma questão, né? Está ali sem querer. É uma indiferença, digamos assim. E tem as que fazem. As que fazem é justamente as que tomam a resolução e faz essa paz ativa, que a gente encontra, sabe aonde?
na oração de São Francisco. Quando ele diz, fazei de mim um instrumento de vossa paz, ele diz, onde houver ódio, que eu leve ao amor. Olha aí, uma paz ativa, não é a paz de ficar esperando, né? E, por fim, temos os perseguidos, né, por causa da justiça, que Jesus tanto fala, né, avisa tanto aos discípulos dele, né, avisa para nós, que podemos sofrer perseguições, né, por conta da mensagem do Cristo, né? Perseguir é em busca do outro com intenções hostis, né? Lá no Novo Testamento queria dizer assim, causar dor e sofrimento mesmo, infligir, né, o outro. Então, como cristãos, às vezes, eu não sei se já aconteceu com você, Gustavo, creio que sim, que você já comentou comigo já em lives, vou dar um exemplo da gente, da realidade da gente. Em lives, a gente recebeu algum tipo de agressão nos comentários, né? Já recebi vários. E aí a gente talvez conseguir se alegrar no sentido disso ser um sinal, porque o que é que está incomodando a verdade? Se a gente está trazendo aqui a verdade do Cristo, né? Por que tá achando ruim, assim? É uma coisa interessante. A Joana de Ângeles diz a Divaldo, para não responder ofensas, né, que é a própria obra que diz. Então, a gente está no trabalho aqui de Jesus e, de repente, vê alguém e acha estranho, acha ruim, e a gente está com Cristo, né? Então, é aquela perseguição que diz assim, olha, é isso mesmo, o caminho vai ser assim, né? É por isso que vai passar, isso que vai fortalecer, né? E aí, é natural nessa jornada, gente, a gente achar que é difícil, e é difícil mesmo, né? Podemos achar que não somos capazes e podemos desanimar em algum momento. É normal também, assim como a gente não vai acertar sempre, né? Mas olha, lembrar que Jesus não desistiu de Pedro, né? Lembrar disso. E aí eu queria também lembrar que essa jornada é um caminho. A verdade são as leis naturais e a vida é a plenitude. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ter felicidade senão por mim. Ele está dizendo ali que o caminho é ele, né? E sobre o desânimo, eu queria aqui no livro Boa Nova, que eu queria mostrar para vocês também, que isso aqui é de Humberto de Campos. Gente, eu fico tontinha assim, sem saber onde encaixo direito. Ó, porque é o contrário, né? Um espelho horrível. Eu nunca aprendo isso. Mas, enfim, isso aqui é um evangelho por Humberto de Campos, gente. É livro de cabeceira, viu? Tem que ter, ó. FEB Editora, Boa Nova de Humberto de Campos, né? Bartolomeu, ele era muito depressivo, triste, reclamava de tudo, da economia, dos negócios, e aquela mensagem que Jesus estava trazendo ia ser muito complicado pôr em prática. Como é que ia pôr em prática? Aquilo não ia funcionar. E aí Jesus diz assim para ele, também com um ar de sorriso, né? A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos, nós aprendizes, né? Ele está falando do bom ânimo. Tu achas que eu teria vindo a esse mundo sem essa certeza confortadora? O Cristo não tem projeto para dar errado. O da gente é que dá errado, o do Cristo não. Né? Então, o reino vai ser instalado sim. Né? Nós vamos passar por tudo, vamos ser felizes sim, vai dar tudo certo. O evangelho terá de florescer primeiro na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. A gente a conversa inicial, a gente pensa que são regimes, são métodos de governo que vão resolver a questão. Não, o cerne da questão é a gente, é o homem, a gente que tem que resolver. Então a gente tem que florescer, e florescer onde está, né? Onde Deus colocou a gente tem que florescer. E florescer, gente, tem coisa mais bonita do que uma flor? Florescer é a gente sair daquela sementinha embaixo da terra que ninguém nem vê, soterrada, né, oprimida, enterrada, literalmente, e a gente ir se transformando e dando folhas, o caule cresce em direção a Deus, né? As flores aparecem, aí dá os frutos, aí dá sombra para os animais,
E aí vai o ciclo da vida, que é muito bonito, né? Então, o único caminho realmente é Jesus, né? É a verdade, são essas verdades que dizem respeito a Deus, e a vida que a gente quer, a vida de plenitude, de felicidade, o caminho é esse, é a gente fazer e andar para o que nós viemos nesse mundo, para melhorar, para sairmos melhor do que chegamos, pelo menos, né? O que a espiritualidade nos diz, né, Gustavo? Pelo menos sai melhor do que quando chegou nessa existência, sai com um créditozinho, né? Patrícia de Rojo, boa noite a todos, boa noite, querida Cris, chegando agora, depois vou assistir do começo, obrigada, Patrícia. Paulo está dizendo, Jesus não disse ninguém vai, mas ele disse ninguém vem. Ninguém vem, exatamente. Detalhe dessa palavrinha aí, gostei. Boa noite, Wilson. Gustavinho, meu amor, gratidão por tudo, viu? Que é isso, não Cris? pensei hora nenhuma, eu parecia uma matraca, né? Não, que foi excelente. E como você colocou muito bem, né? O caminho, a gente já sabe qual é o caminho. E você foi com Cristo, com Jesus, mostrando que ele já deu as placas de sinalização que nós vamos colocando, né? No nosso caminho, que nós precisamos, colocando não, que nós precisamos seguir nesse caminho. Quais são as placas que a gente vai? E essa ascensão, essa subida, esse degrau ascensional que é proposto pela bem-aventurança é muito importante. E você colocou, eu não conhecia essas 13 do Benjamin As Franklin, virtudes. as 13 virtudes dele, mas foi muito bacana, né? Você trazendo isso, foi muito bom, minha amiga. E assim, eu penso que os nossos amigos vão ter que pegar, revisitar o vídeo e fazendo anotação, né? E porque tem muita coisa boa, né? Porque tem muito aí, são muitos pontos que você colocou que nós precisamos realmente encarar frente a frente, a começar por legitimar a nossa dor. A começar por legitimar a nossa dor, a começar por nos compreender com defeitos, com dificuldades, né? Isso. E lembrando que a doutrina, né, Cris, ela não pede anjos, né? Não, de Kardec jeito diz nenhum. que Eu vim para os aflitos, é, para e os doentes. Kardec diz que o verdadeiro espírito ele é reconhecido pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas inclinações. Ou, como diria Dr. Bezerra, né, naquela mensagem lá no livro de ouro, as suas qualidades negativas. Qualidade Trabalhar negativa. isso, trabalhar as suas qualidades Ótimo. negativas. Paulo não, é Paulo de Tarso mesmo. Ele diz uma coisa tão bonita no livro Paulo Estevão, porque fala de alguém que tinha muitos equívocos, alguém muito equivocado, né? E estava nesse processo de reparação, de remorso, era uma crítica. E ele diz o seguinte: meu amigo, quanto maior o remorso, mais bonita é a ascensão da pessoa. Né? Então é o filho pródigo que se afasta, mas não se desliga não, viu, gente? Não se desliga não, tá ligadinho ali, ó. Tá numa distância ali de Deus de segurança, né? Ele não deixa ir muito longe, não. A gente tem uma certa liberdade relativa. Paulo Roberto até coloca aqui, ó, existe uma verdade absoluta? Existe. Mas a interpretação que cada um de nós tem dela é relativa, com certeza, né? Tanto os comentários bonitos aqui, que não deu está trazendo, a Silvia, né? As bem-aventuranças são o guia que Jesus nos deu para a nossa evolução moral e espiritual. Exatamente, esse cântico, né? É um cântico. Jesus canta. Diz que é assim, ele diz, ó bem-aventurados, né? A primeira bem-aventurança, ele não fala assim não, ele canta, ó bem-aventurados, vós que estáis aflitos, ó que lindo, né?
Ah, a gente queria escutar isso da boca dele, né? E talvez até tenhamos escutado, né, Gustavo? Mas não lembra, né? A gente esquece, o problema é esse, né? Por isso que vem o Tampa o Espiritismo para ouvido. relembrar o que a gente esqueceu, né? É uma pena, assim, eu queria muito destrinchar todas as bem-aventuranças, as virtudes profundamente, mas é uma live de sensibilização para que as pessoas procurem, né? Sim, A sim, partir sim, daqui, sim. procurem, que é pouco tempo, E a partir daqui tem aprofundar. muito a procurar, tem muito a aprofundar, tem muito a crescer, tem muito a se olhar. Muito obrigado, Cris. Gratidão. Fiquem com Muito Deus. Você, obrigado, Deus te amiga. abençoe, viu, Gustavo? Teu trabalho lindo, iluminado aí. Nós Nossa, todos incansável, um trabalhador do Cristo incansável, você e meus estamos. amigos aqui do chat. Perdão se eu não consegui falar com todo mundo. Um beijo grande. Fiquem com Deus também. Tenham uma excelente noite e ânimo. Vamos em frente. Ânimo, porque ele diz que a gente, Jesus diz assim, sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai. Então, ele não está dizendo que a gente pode, não. Em alguns momentos, ele fala de uma maneira imperativa com a gente, de propósito, sede Sim. perfeitos. Ele sabe que a gente pode, né? Obrigada. Tenha uma boa noite. Obrigado a você, Cris. E meus amigos, a Cris está terminando aqui e já está indo para outra live, né? Então vocês podem acompanhar aí que vocês já conseguem aí Na Rai já TV também. aqui na Rede Amigo. Por isso que eu estou falando, procura aí na Rede Amigo, lá com os nossos amigos do Evangelho de O Lucas, Saulo Silva. e vai estar lá junto com o Saulo, batendo um papão também. Isso. Certo, gente? Uma boa semana para todos. Cris, muito obrigado. Boa semana para você. Se Obrigada, eu. protejam, se cuidem e até semana que vem. Tchau, gente.